Irmãos, quero convidar vocês a abrirem a Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, onde a gente hoje vai avançar na exposição. Esse trecho, antes de lê-lo, é um trecho que aparentemente ele se torna conhecido por aparentemente ter polêmica nele. Mas ele não é polêmico, mas pode ser um texto complicado por conta do que a gente tem vivenciado como igreja nos dias de hoje. Então, quero convidar você a ler comigo e pedir que o Senhor instrua o nosso coração. 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo dessa admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Sabemos que a lei é boa e se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam às práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo que se opõe a sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Vamos orar, irmãos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, ó Senhor, e te agradecemos pelo teu cuidado sobre nós, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes no teu amor, de certo que tu cuida do nosso coração, da nossa mente e da nossa caminhada, Senhor. Nos ajuda a aprendermos mais acerca da tua palavra na manhã de hoje e que possamos fazer tudo para a tua honra e glória, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje em dia a gente tem vivido tempos, eu diria que bem fáceis e que convida a igreja a viver um tempo de falsa facilidade. Ou como as pessoas costumam dizer, de a gente viver de maneira bem tranquila, de maneira bem confortável. Mas esse conforto é um convite àquelas pessoas que não comungam da fé verdadeira, ou se comungam dessa fé verdadeira, elas se enganam achando que a gente pode viver muito tranquilamente com o mundo. Paulo faz 2 pedidos a Timóteo aqui no início do texto. Ele diz: permanece e continua ou insiste naquilo que você deve fazer, porque eu tenho pessoas aí desconstruindo aquilo que eu fiz e aquilo que você tem feito aí na cidade de Éfeso. Então, uma boa e primeira pergunta seria: por quanto tempo seríamos capazes de brigar pela verdade? A grande confusão é porque muitas pessoas hoje, elas são incisivas e briguentas, que não tem nada a ver com a insistência da proclamação da verdade.
Alguns amigos nossos, sabendo que nós somos cristãos, eles muitas vezes eles não vão querer ouvir a proclamação do Evangelho. Mas eles sabem que, vez por outra, com a convivência conosco, a gente inevitavelmente vai pregar esse Evangelho. É impossível. Se você é verdadeiramente cristão, a sua vida vai exalar essa fé e isso vai ser meio que inevitável. Você não vai conseguir vivenciar essa fé sem tocar no nome de Cristo e sem falar do amor do próprio Deus. Então, quando Paulo chega para Timóteo e diz o seguinte, você sabe que tem acontecido problema aí, eu não preciso entrar em tantos detalhes, porque você conhece quem está dando problema a você. Então, eu acredito que você vai ter sabedoria para lidar com esse tipo de gente. Então, esse pedido de permanência na cidade de Éfeso e essa intimação feita a Timóteo é justamente o que Paulo, não mais, na saudação da carta, que foi o que o reverendo Ronaldo fez na semana passada, falando daquilo que Paulo estava se propondo, nessa primeira carta, mas já entrando nos problemas da igreja de Éfeso. E, em primeiro lugar, irmãos, pensando na seguinte temática, de que nós devemos aconselhar pela verdade, nós devemos insistir nesse conselho pela verdade, é que nós possamos, de maneira assertiva, aconselhar os que se afastam da verdade. E o argumento que Paulo vai construir aqui nesse primeiro momento, que são os versículos 3 e 4, é justamente para mostrar a gente que, quem eram esses homens e por que a gente deve insistir nessa advertência ou nessa admoestação. O que é que esses homens estavam fazendo? Eles estavam criando adendo àquilo que não existe, colocando coisas que não tem na lei. Isso tornou-se uma coisa muito comum do judaísmo. Certo? Você vai encontrar livros e pessoas que vão gostar de ter acesso a escritos que não é a lei, ou seja, não é a própria palavra, mas que vai ter muitos comentários que não tem nada a ver com a escritura. E Paulo, como um bom ex-judeu, ele sabia justamente do que esses homens estavam tentando fazer. Mas pare e pense o seguinte, meu irmão e minha irmã, como é que eu vou tecer comentários de uma coisa que eu não conheço? Esse era o grande questionamento de Paulo. Como é que muitas vezes eu e você, como igreja do Senhor, paramos para ouvir determinadas pessoas que não sabem nem interpretar o texto? E o que eu fico pasmo é que muitas vezes a gente compartilha sem nem saber o que a pessoa está dizendo. Simplesmente porque é uma fala bonita. Se a gente pudesse parar e pensar nos dias atuais, Paulo está chegando para a gente e dizendo o seguinte: pare de curtir e compartilhar determinados vídeos que têm uma fala muito gostosa, mas que não tem nada de escritura. Era esse o conselho que Paulo estava dando a Timóteo. Obviamente, não tinha ninguém gravando nada, e a gente não podia compartilhar, mas tinha gente dando atenção a esses homens. E ele diz o seguinte: Timóteo, você precisa corrigir o erro e você precisa continuar em Éfeso e essas pessoas devem ser exortadas. O interessante é que ele diz certas pessoas, porque não era um grupo tão grande fazendo isso, mas eram alguns homens que não tinham nada de cristãos e que, se a gente pudesse traduzir, a gente podia traduzir também como doutores da novidade. Muitas vezes a gente é tentado não somente pela fala bonita, mas a gente é tentado pela novidade e não existe nada de novo debaixo do sol, a não ser a própria mensagem da Escritura, que é novidade para aquele que não conhece. Mas para nós que somos igreja, essa novidade é uma novidade velha, mas não velha no sentido de antiquada, mas velha no sentido de que já existe há muito tempo. Paulo dá essa mesma exortação aos Gálatas. Lá no capítulo 1, no versículo 6 e 7 aos Gálatas, Paulo diz o seguinte: eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho,
o qual, na verdade, não é outro. Porque não existe outro evangelho. Ou é o evangelho de Cristo, ou é alguma outra coisa tentando se assemelhar. Então não existe evangelho segundo seja lá quem for. Ou é o evangelho de Jesus ou não é. Então, essas pessoas que vivem ansiosas para dar as boas-vindas a tudo que é novo ou diferente, na verdade, Paulo está chegando para essas pessoas dizendo o seguinte: os seguidores do erro em Éfeso careciam de senso, de cuidadoso escrutínio e cautelosa ponderação. Será que a gente tem feito o trabalho dos bereanos? Será que a gente tem prestado atenção realmente no que essas outras pessoas têm nos dito? Não é somente os outros não, irmãos. A nós também aqui. Não é porque você acha que eu posso estar falando certo que eu não posso cometer um erro. Ou qualquer pastor ou líder aqui da nossa igreja. Ou as pessoas que a gente admira, que sabemos que são proclamadores fiéis da palavra. Tem uma coisa que um dos meus professores de seminário dizia que é uma das maiores verdades. Todos nós temos os pés de barro. Não adianta a gente idolatrar seja lá quem for. Então, a gente deve fugir do erro e do pensamento distorcido. Porque um erro é decorrente do outro. Então, a gente não deveria estar voltando a nossa mente para assuntos que não valem a pena. Que não nos ajudam a entender e interpretar a Escritura, que traz complemento. A própria palavra diz que nada deve ser acrescentado àquilo que já nos foi dado como revelação. Então, isso é um erro. Um problema que estava acontecendo na igreja de Éfeso. É um erro que a gente visualiza hoje, mas é um erro que a gente sabe que aconteceu em todo ou ao longo de toda a história da igreja. Isso vai aparecer de maneiras das mais diversas possíveis. Sabe aquele conselho que a gente dá ao nosso filho? E se você, criança que está ouvindo a pregação aí agora, sabe quando seu pai chega para você e diz assim: não ouça ou não escute qualquer pessoa que fala com você, que você não conhece. Era como se Paulo estivesse lembrando isso a Timóteo e à igreja de Éfeso e a nós como igreja do Senhor. É como se muitas vezes a gente aceitasse qualquer tipo de conselho porque a gente achou que encaixou com aquilo que a gente acredita. E é como se Paulo estivesse chegando para a gente dizendo o seguinte: irmãos, eu não estou perguntando a você se você acha que é certo ou errado. Eu estou dizendo a você que é errado. Não é porque é palatável a gente que a gente conseguiu engolir porque está tudo ok. Então, Calvino, comentando o texto, ele diz o seguinte: tudo que não edifica deve ser rejeitado. Tudo que ele está falando aqui é em relação ao ensino, certo? Então, cuidado para você não sair dizendo aqui que aquilo que eu não preciso eu devo jogar no lixo. Senão você vai jogar um bocado de coisa aí que não deve. Tudo que não edifica deve ser rejeitado, ainda que não tenha nenhum outro defeito. E tudo o que só serve para suscitar controvérsia deve ser duplamente condenado. E tem gente que vai soltar muitas vezes dentro da igreja coisas que trazem controvérsia. Coisas que vão colocar os mais fracos na fé em dúvida. Mas qual é o verdadeiro objetivo de todo líder e mestre do Evangelho? O verdadeiro objetivo dos líderes da igreja, irmãos, é a administração da fé que é requerida pelo próprio Deus. Nada além disso. Essa administração, que tem como sinônimo mordomia, é o cuidado que o Senhor ordenou com respeito à casa ou à família de Deus,
a sábia administração e distribuição dos mistérios do Evangelho para a edificação da igreja. Ou seja, se nós como igreja não estamos sendo edificados, não adianta a gente trazer aqui para dentro. O problema é que muitas vezes eu e você acha que determinadas coisas são muito bonitas. E o primeiro lugar onde a gente engole heresia é pela música. Mas ela é belíssima. Mas ela é cheia de erro. Se aquilo que a gente canta não revela a glória e a magnitude do nosso Deus, a gente está cantando errado. O problema é que muitas vezes a coisa é bem produzida e ela parece maravilhosa. Tem uma música que a gente canta aqui na igreja que ela é correta, certo? Vou trazer um exemplo inverso aqui. Era uma das músicas que quando eu tocava no Ministério de Música, que eu achava mais feia musicalmente falando. Mas é uma das músicas mais bonitas que a gente canta aqui na igreja. Que é Carvalhos de Justiça, que é do texto de Isaías. A letra dela é maravilhosa, mas a música é terrível. Aí você acha que eu vou deixar de cantar ela porque eu acho ela feia se ela é bíblica. Mas a gente vive cometendo o erro inverso. Simplesmente porque a gente achou bonito. A gente não está nem preocupado se está certo ou errado. Eu sei que nem todo mundo tem essa capacidade, mas tem música que eu consigo ouvir e desligar o botão da letra. Mas a gente não pode fazer isso no culto ao Senhor, irmãos. Agora, considere isso em nível de instrução e a possibilidade de levar parte da igreja à perdição. Então, esse mordomo, essa função administrativa, é aquele responsável por cuidar dos tesouros espirituais. Deus está dando a gente a coisa mais rica que a gente pode ter. E Paulo ia ser cobrado como líder da igreja e, consequentemente, Timóteo. Então, uma coisa que você, seja criança, adolescente ou jovem aqui da igreja, que pensa assim, mas eu ainda nem tenho tanta responsabilidade, mas você já está sendo ensinado para que você possa adquirir isso. E esse ensino é para que você comece a colocar em prática já. Uma coisa que muitas vezes a gente esquece é porque a gente perde de vista o porquê está recebendo um conselho. Certo? Paulo vai dizer isso logo no início do versículo 5. O porquê ele está dando toda essa orientação a Timóteo. Ele vai dizer o seguinte, verso 5. Porque vocês todos... Eita. Está ali, né? É porque minha Bíblia saiu do lugar, que eu já estava lendo outra coisa. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro. Então não tem outro objetivo que não esse. Ou seja, Paulo está chegando para Timóteo dizendo o seguinte, esse é o segundo ponto da nossa exposição. Aconselhe com objetivo. Que objetivo é esse? O amor. Então, essa administração divinamente ordenada, ela está centrada no exercício da fé que eu e você temos. Então, a sua meta é o amor e não uma demonstração fútil de conhecimento especulativo. Sabe quando você sabe que a pessoa está falando bonito, mas que você já percebe que ela não está falando nada com nada e que ela tem certeza daquilo que ele está falando? Isso você pode procurar depois no Google, certo? Aos que estão com o celular na mão, cuidado para não tentar abrir aí agora e ser tentado por isso. Existe um quadrinho, certo? Você acha muito fácil no Google, chamado Como Falar Tudo Sem Dizer Nada. Ou seja, você fala bonito com muita facilidade. As pessoas já conseguiram até montar quadrinho para isso. Então, isso não é muito difícil de fazer.
Então veja que interessante, Paulo chega para nós e diz o seguinte: você precisa ser uma testemunha do Evangelho verdadeiro, puro, você deve exercer uma fé viva no Senhor. E isso vai acarretar em quê? Essa fé, ela vai operar por meio do amor. Ou seja, o que move, ou o que deveria mover o nosso coração, é o nosso amor por Deus. Mas muitas vezes a gente não sabe nem o que é que está fazendo aqui. Como é que eu vou ser movimentado por esse amor se eu vim simplesmente porque eu acho que eu deveria vir? É como se muitas vezes a gente vivesse uma fé muito distante. E Paulo está lembrando a Timóteo. E lembra também aos Gálatas. Ele diz o seguinte, Gálatas capítulo 5, versículo 6, porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ou seja, quando a gente percebe que a gente foi verdadeiramente alcançado por Deus, vai haver uma retribuição automática disso. A gente vai perceber de que Deus nos ama tanto que a gente vai servir amorosamente. E não vai ser um martírio para a gente servi-lo. Por mais atividades que a gente possa ter no nosso dia a dia. Então esse amor, ele poderia muito bem ser acolhido como um deleite pessoal em Deus. Uma grata entrega a Ele de toda a nossa personalidade, de um profundo desejo do nosso coração pela prosperidade dos seus redimidos e um sincero desejo, seja pelo bem-estar temporal e eterno das suas criaturas. Então, essa mutualidade, né, esse desejo da nossa boa convivência como igreja, isso é um transbordar daquilo que Deus nos entrega como objetivo comum da vida de cada indivíduo. Então, se eu amo a Deus de todo o meu coração e eu amo ao meu próximo como a mim mesmo, a consequência disso é o bem-estar da igreja. Ou seja, eu já estou trazendo uma coisa que nem é nosso objetivo. São coisas que estão no entorno, que muitas vezes a gente deseja, pensando que são coisas primárias dentro da nossa fé. Mas que simplesmente Deus nos dá como dádiva. Então, a partir do momento que nós, como pecadores, somos atraídos para Cristo, a primeira coisa a ser regenerada é o nosso coração. Porque o nosso coração é a sede dos nossos sentimentos, e não somente isso, mas é a sede da nossa fé também. Então, essa fé que habita em Deus, ela deve ser uma fé que alcança o próprio Cristo. Não é uma fé que não toca em nada. Eu já estou pensando aqui no seminário de verão. É porque a nossa aula de hoje ela vai dizer o seguinte: a nossa fé, ela afeta a nossa interpretação da realidade. Ela afeta em como a gente funciona, afeta o nosso dia a dia. Então, a gente começa a fazer as coisas diferentes, não é porque somente a mente da gente mudou, não. É porque as profundezas do nosso ser também mudou. É o coração e a mente, é o nosso todo. Então, Cristo chega para a gente e diz o seguinte: existe uma responsabilidade dentro da fé que parte desse evangelho, que é o amor, e ele deve fluir de um coração puro. Eu não vou conseguir coração puro se não for em Cristo, irmãos. Eu não posso buscar isso nas adjacências, nas migalhas que caem em torno da igreja. A gente não pode fazer isso. Porque quando a gente experimenta essa pureza, quando a gente começa a vivenciar a obra do Espírito Santo que purifica o nosso coração, certo? Quando isso ocorre, vem à tona um amor fervoroso, que muitas vezes a gente fica se perguntando de onde é que vem isso. Senão do próprio Espírito. Então, sabe quando alguns irmãos nossos, e eu quero entender e pensar, que é por falta de maturidade na fé, fica desejando passar por algumas experiências
sobrenaturais. A gente já passou por ela, irmãos. A gente já vive esse amor. A gente não precisa experimentar outra coisa. A gente está debaixo da graça do Senhor, vivenciando isso. E aí Paulo chega para Timóteo e diz o seguinte, aqui no final do verso 5. O crente, ele é o único que tem a capacidade de alcançar, certo? A meta mais elevada de consciência. Então, a lista que Paulo monta no final do texto aqui, a partir do verso 8, que a gente não chegou lá ainda, é justamente para lembrar a gente que, por termos essa consciência completa, a gente não é o que bate, mas a gente é o que vai lembrar do amor. A proclamação ela é dolorida, porque ela lembra da realidade. Mas ela não é descuidada. Ela não é feita de qualquer maneira. Ela é feita de maneira consciente, de maneira cuidadosa, sabendo que vai gerar dor no outro, porque trazer a realidade ao pecador gera incômodo e dor. Então, Paulo vai chamar isso de boa consciência. E o que é essa boa consciência? A boa consciência, ela é guiada pela palavra, ou seja, pela Bíblia, pela Escritura, como sua norma. Ela vai pronunciar os juízos que são aceitos e vai também emitir ordens que devem ser obedecidas. Não é à toa que Paulo está falando da lei aqui no texto, certo? E ela vai produzir também a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Então, a tristeza não é para que a pessoa se enclausure na tristeza. Quando se proclama o Evangelho, esse incômodo que aparece é para que o pecador ele tenha ciência de que ele está vivendo num buraco e que ele não consegue sair dele. Quem é que resolve o problema? É Cristo. Não tem outro que vai resolver. Então, por quê? Porque esse arrependimento vai levar à salvação, como Paulo bem fala aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 7. Salvação por meio da qual o amor de Deus derramado em nosso coração, pelo Espírito que Ele nos concede, como está lá em Romanos capítulo 5, e o amor de Deus vai provocar uma resposta amorosa. Então veja que círculo perfeito aí. Tristeza, arrependimento, salvação, amor. A partir do momento que eu entro no reino do amor, eu vou provocar essa tristeza em outras pessoas de maneira consciente, mas amorosa. Não é a dor pela dor ou a tristeza pela tristeza. Paulo não está dando esse conselho a Timóteo, não. Então, um aspecto positivo de uma consciência realmente boa é a fé. Então, consciência boa proveniente de uma boa fé. E essa fé, ela vai resultar em amor. Ou seja, resumindo aqui a história todinha desse segundo ponto. O que Paulo está chamando a gente a fazer é o seguinte: orem e se esforcem diariamente para que vocês obtenham um coração puro, uma consciência sã e uma fé sem hipocrisia, a fim de que essas três coisas, operando de maneira conjunta, coopere de maneira orgânica, ou seja, aconteça, flua naturalmente. Para quê? Para que produza aquele amor que é a mais preciosa de todas as joias. Ou seja, isso é para o nosso próprio bem-estar, mas não é somente para o nosso próprio bem-estar, é para o bem-estar da igreja e é para o bem-estar daqueles que conhecerão esse evangelho. Então, quando Paulo orienta ou alerta Timóteo para essas pessoas que estavam tendo conversações fúteis, é como se ele estivesse nos dizendo o seguinte: esses aí estão entregues a um pântano de conversação fútil, a um raciocínio inútil, a argumentações que não levam a lugar nenhum. Ele dá esse alerta tanto aqui a Timóteo quanto a Tito, lá no capítulo 1.
Então, o que Paulo está alertando Timóteo é o seguinte: quem deseja holofote, quem deseja ser conhecido, acaba se voltando para a futilidade. Então, pare e pense o seguinte, isso é até fácil de exemplificar hoje em dia. De quantos YouTubers, TikTokers, Instagramers, é tudo mers, né? De quantos você encontra assim, 5 relevantes? E isso aí não está nem falando da palavra de Deus. E nem daqueles que estão em torno daquilo que nos é apresentado como coisas relativas à nossa fé. Então é difícil a gente encontrar coisas sérias e relevantes nos dias atuais. E aí Paulo chega no último conselho dele a Timóteo, dentro desse primeiro trecho, que é o seguinte: aconselhe pelo Evangelho para a glória de Deus. E ele vai construir aqui uma lista. E sabe o que é interessante? Todos os exemplos que Paulo nos dá aqui nessa lista é uma aplicação dos 10 mandamentos. É uma das coisas mais belas que a gente vai encontrar aqui no texto. Porque a gente fica se perguntando, eu vou fazer o quê com a lei? Então ele pega um exemplo dentro da primeira tábua, que é em respeito a Deus, ele faz um resumo, mas depois ele dá um exemplo de cada coisa. Então, esse estudo constante da lei é algo excelente, mas não é uma coisa nova. E se a lei não é para o justo, por que essas pessoas estavam se inflando, inchadas? E aí o que Paulo está dizendo aqui, dessas algumas pessoas que ele fala aqui no versículo 3, Paulo estava dizendo o seguinte: essas pessoas eram arrogantes, jactanciosas, fúteis, confiantes em sua própria justiça, carentes de humildade e de senso de culpa. Eles criam que eram bons por sua própria natureza e não se consideravam pessoas más. Achavam que eram justas aos seus próprios olhos, assim como os fariseus. Então, eles achavam que eram pessoas maravilhosas. Então, como é que a lei pode ser um freio para quem pensa que não pode ser refreado? A lei, ela não foi escrita para esse tipo de gente. E aqui ele vai apresentar para a gente, nos versículos 9 e 10, justamente para quem é a lei. E os efésios podiam ter se perguntado: isso não seria um retrato de nós mesmos? E até o próprio apóstolo, como ele vai falar nos versículos seguintes a esse texto, que provavelmente deve ser a pregação do próximo domingo. Então, Paulo admite que isso é aplicável a ele próprio. Mas aqueles homens que estavam tentando dividir a igreja, eles não admitiam que isso aqui era para eles. Muitas vezes, a gente acha que fulano vai para o inferno porque ele comete um tipo de pecado. Ele vai para o inferno, meu irmão, porque ele não se arrependeu. Porque Cristo nos chama diariamente ao arrependimento. E se a gente fosse escrever uma lista aqui dos nossos pecados, tudo bem que iam ter grupos, né? Mas entende-se que cometemos pecados ou temos problemas do nosso coração que são diferentes. Então, o que Paulo está nos chamando a perceber aqui é justamente essa lista que é montada. Porque muitas vezes a gente quer pegar os exemplos que é dado aqui, então quer dizer o seguinte: então só quem vai para o inferno é homossexual. Veja bem o que Paulo acabou de dizer: quem vai para o inferno é quem não se arrepende. Porque aquele que entregou verdadeiramente o seu coração a Cristo, ele vai sair da sua vida de pecados, seja qual for o exemplo ou tipo.
Ele está chegando para a gente aqui e está dizendo o seguinte: por exemplo, os transgressores, eles vivem como se não houvesse lei. Eles são contrários ao que a lei mostra a gente como exigência básica. Eles são insubordinados. Eles negam a se pôr sob o governo de Deus. Então, esse primeiro exemplo é um exemplo geral. Aqueles que não se subordinam àquilo que Deus nos apresenta como lei, esses vão para o inferno. Então, Timóteo precisava ter todo o cuidado com a igreja de Éfeso, porque esses homens não poderiam continuar falando as asneiras que falavam, porque eles não tinham Deus no coração deles. E aí ele segue na lista. Já os irreverentes e profanos, que são negligentes em seus deveres para com Deus, que é uma pessoa que não se refreia ou não vacila em pisotear o que é santo. Os que são profanos, eles escarnecem dos 4 primeiros mandamentos iniciais. Eles não estão nem aí para o Deus que a gente diz que é o nosso Deus. E muitas vezes a gente esquece disso aqui e fica se perguntando: rapaz, como essa pessoa foi capaz de fazer isso? Ela é capaz de muito mais coisa, meus irmãos. Porque aquele que tem, em que o seu coração não está no Senhor, ela é capaz de muito mais coisas. E aí ele destrincha, né? Ele mostra aqui o quadro e ele começa. Aqueles que matam pai e mãe. Paulo vai para o exemplo mais extremo. Quebra do 5º mandamento. Qualquer tipo de negligência em honrar o seu pai. Ou seja, se você, criança, não está obedecendo o seu pai e a sua mãe, você está quebrando o 5º mandamento. Você está desobedecendo o Senhor. Se você que é adolescente e acha que, tipo assim, eu já sou grandinho demais e não preciso obedecer a sua mãe e seu pai, está redondamente enganado. Então, meu irmão, minha irmã, até que você case, a cartilha é do dono da casa. A ideia de honra pai e mãe aqui é o seguinte: seu pai, por mais que você não queira aceitar, seu pai e a sua mãe são soberanos em suas casas. Não existe, por exemplo, meu quarto. Adolescente gosta de se enganar com essa ideia, né? O senhor está entrando no meu quarto. O senhor abriu a minha porta sem bater. Dá vontade de dar uma gargalhada, né? Já diria o ditado, né? Iludido é pior do que o quê? É pior que doido. Não existe isso. Ele diz mais um pouquinho. Então, ele vai para o extremo, por quê? Porque o maior já está incluindo o menor. Próximo exemplo, homicidas. Todo aquele que tira a vida de outro. Todo e qualquer homicídio quebra o 6º mandamento. Isso tem uma confusãozinha aqui, por quê? Porque a gente confunde morte com homicídio. Né? Talvez a palavra assassinato ajude mais. Porque senão a gente entraria no bolo aqui aqueles que zelam pela nossa segurança. E aí eu não estou falando de policiais que participam de grupo de extermínio, estou falando que aquele policial sério que zela pela nossa segurança, que às vezes ele vai precisar, né, por conta de exercer a sua função, acabar matando alguém, pela segurança dele próprio e da população, certo? Só para não ficar essa dúvida aí. Aí ele diz agora, para os imorais e sodomitas, ou a quebra do 7º. Ou seja, toda e qualquer forma que ocorra imoralidade sexual. Ele dá o exemplo da homossexualidade, por quê? Porque normalmente é onde a gente quer pesar a mão. Irmãos, imoralidade sexual está em todos os níveis. Você não pode fazer sexo, não é antes do casamento, não, é fora do casamento. Então, se você é adolescente e não casou, não pode. Se você é adulto e se divorciou, também não pode. Quer voltar para a sua vidinha marota? Case, meu amigo.
Não, mas eu já tenho não sei quantos anos, podia ter 95. É justamente o que Paulo está falando assim. Meu amigo, você não gosta de uma brechinha? Essa brechinha ela não existe. E aí a Bíblia diz, relação dentro do casamento entre um homem e uma mulher. Aí o que é que muita gente vai querer acusar a gente? Não, vocês estão sendo homofóbicos. Não, a gente não está sendo nada. A Bíblia diz, onde a Bíblia alcançar o coração de pessoas que têm problema com sexualidade de maneira geral, o Senhor transformará o coração e a vida dessa pessoa. A igreja não fez nada para isso. É o próprio Cristo transformando a vida daquela pessoa. E a gente só está reproduzindo aquilo que a gente acredita como verdade. Aí ele segue, sequestradores. Quebra do 8º mandamento. Ladrões de homens, ou seja, qual é o pior tipo de roubo possível? Não é o que pode ser tirado da sua casa. É uma vida que pode ser retirada de onde ela deveria estar. Então, toda pessoa que infrinja os direitos ou as liberdades dos seus semelhantes, ela está quebrando o 8º mandamento. Mentirosos e os que fazem juramento falso. Quebra do 9º e do 10º mandamento. Ou seja, a primeira coisa que Paulo lembra a gente, todos somos mentirosos. Né? A gente vê isso com muita facilidade em Romanos capítulo 3, versículo 4. Então, não somente o que mente, mas o que as suas ações não se harmonizam com a sua confissão. Tem gente que acha que não está mentindo, né? Mas ele conta uma coisa e faz outra. Ou seja, se essas duas coisas não se harmonizaram, meu irmão, você está inventando uma historinha aí, se você não quer chamar de mentira. E por que a gente é lembrado disso? E ele conecta o 9º e o 10º mandamento, por quê? Porque normalmente o juramento falso, com frequência, tem a sua raiz na cobiça. Então diz assim, se tu for lá no tribunal comigo e testemunhar a meu favor, eu te entrego 10.000zinho. Bora ou não bora? Já ofereceram 500 mil reais a um amigo meu. Não foi nem para o orçamento ser aprovado, foi só para a licitação entrar. Ele nem pediu a aprovação. E aí? 500 mil nos dias de hoje é uma graninha boa, né? Dá para você comprar um imóvel e um carro popular. Antigamente você comprava algo melhor, certo? Mas ainda assim dá para comprar uma besteirinha. E aí, quando Paulo retoma, ele chega para a gente e diz o seguinte: a lei, ela é justamente estabelecida por todo aquele que se opõe contra a sã doutrina. Feito algumas pessoas. Algumas pessoas ou certas pessoas, como Paulo diz aqui. Essa doutrina, ela vai corresponder à teoria e prática. Ela não é nada aleatória, flutuando ou pairando no ar, não. Paulo deu exemplos completamente práticos para a gente aqui no texto. Essa doutrina, ela é sã porque ela promove a saúde espiritual da igreja. E ela exige a guarda da lei. Honra o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. No versículo 15, que a gente vai entender melhor na próxima semana, a gente vai perceber que o verdadeiro sentido da frase final, que conclui aqui no verso 11, é porque no verso 15 a gente é lembrado de que Cristo Jesus veio ao mundo justamente para salvar os pecadores e não para salvar os soberbos, os fariseus, aqueles que acham que são alguma coisa. Então, se você, meu irmão, apareceu aqui pela primeira vez hoje pela manhã aqui na igreja, você deve estar pensando assim, esse povo é muito santo, né? Não, esse povo tem um bocado de problema. A maioria do que Paulo citou aqui tem alguém brigando com esse pecado.
E tem alguém do tipo assim, não é ter alguém aleatoriamente, não. É todo mundo literalmente brigando e eu brigando junto com vocês. Porque se Paulo se inclui e ele se acha o pior dos pecadores, eu fico pensando, né? Se Paulo é o pior dos pecadores, quem é eu e você na fila do pão? O substrato do pó da lista dos pecadores, né? O cara começa a baixar o nível, né? Porque se ele é o pior, o que é que a gente pode chamar de pior do pior? Então, aqui no final do versículo 11, Paulo chega para a gente e diz o seguinte: o glorioso evangelho do Deus bendito, o evangelho que me foi confiado, a mim que sou totalmente indigno de um privilégio tão grande. Esse deve ser o sentimento do nosso coração. Paulo está aconselhando a Timóteo para que Timóteo caísse em si, Timóteo exortasse aqueles que estavam criando intriga dentro da igreja, mas alertasse também a igreja de Éfeso e a nós. E se Paulo era indigno desse privilégio, nós também somos. Mas mesmo assim, o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. Que privilégio maravilhoso, meus irmãos. Que bênção sem tamanho. Porque depois de montar essa lista todinha, eu e você, ainda sair daqui feliz, alegre, esperançoso, é porque tem alguma coisa muito boa acontecendo na nossa vida. E a gente sabe que coisa maravilhosa é essa. É Cristo operando e o Espírito operando diariamente na gente. Não tem outra explicação, não. Então, concluindo. O que Paulo está mostrando a gente, finalmente, é que quando essa dádiva, quando essa bem-aventurança é atribuída a Deus, isso deve mostrar a gente 3 elementos. O primeiro deles, quando a gente vive essa verdadeira doutrina, essa verdadeira fé, ela vai expressar o fato de que Deus é perfeição absoluta e de que a bem-aventurança e a propriedade de cada ser que é perfeito ou completo, que tem vida, é livre de perturbação, seja interior ou exterior. Pelo fato de que Deus é perfeição absoluta, como eu tinha dito, Ele sendo a soma total de todas as virtudes, a essência suprema, a excelência da bondade e da verdade. Em outros termos, porque Ele é vida absoluta, a fonte de toda a vida, Ele é o Deus da bem-aventurança absoluta. Então, eu e você quer viver esse benefício e esse privilégio, não existe bonança fora da Igreja de Cristo. Não existe. Segundo elemento. A palavra bem-aventurança, quando ela é aplicada a Deus, implica que essa perfeição absoluta é objeto do conhecimento e amor de Deus. Deus conhece a si mesmo com um conhecimento que é absoluto e ama a si mesmo com um amor absoluto. Daí a palavra bem-aventurança, aplicada a Deus, vai implicar no terceiro e último aspecto, de que Deus, Ele deleita-se em si mesmo, num sentido perfeito ou absoluto, que descansa em si mesmo, que é perfeitamente autossuficiente e que sua vida não é um contínuo desenvolvimento, um mero lutar e tornar-se, como, por exemplo, o panteísmo nos ensina. Por quê? Porque ele é um descanso ou um repouso ininterrupto. Porque ele é a verdadeira paz eterna. Ou seja, tudo aquilo que eu e você, a gente procura diariamente, é o próprio Deus. Ele é o verdadeiro descanso, ele é a verdadeira paz, ele é a verdadeira esperança. E ele traz isso constantemente ao nosso coração, nos aconselhando a vivermos em amor. Viva em amor, proclame o amor e transborde esse amor. Mas qual é o problema? É que o mundo tem apresentado a mim e a você um amor que não é amor. Então, quando o mundo tentar impor à igreja o amor, por exemplo, e eu e você aceitarmos
a gente deixa de ser igreja. Então, quando a gente entra em qualquer tipo de briga por conta de definições que não são bíblicas, a gente está se corrompendo, irmãos. A gente está se deixando levar por coisas que Paulo chamou aqui no texto de palavras e pensamentos fúteis, ideias não bíblicas. Aconselhe a verdade e insista nela. Não desista. A gente não precisa estar recebendo carinho na cabeça para continuar insistindo nisso, não. Porque a gente está vivendo a bonança agora. Se o tempo piorar, como é que a gente vai fazer? Porque se piorar, a gente não vai nem conseguir se ver. E quando conseguir se ver, vai ter que conversar em código. Mas o que Paulo está lembrando a gente aqui é o seguinte: não tenha medo de falar a verdade, porque a verdade ela tem permanecido durante toda a eternidade. O Senhor é soberano e Ele não vai deixar de ser porque a gente deixou de crer ou porque simplesmente a gente teve medo. Vamos orar? Santo e eterno Deus, o amor é teu, Senhor, a verdade é tua e tu és essa verdade, Senhor. Tu és o verbo verdadeiro que habita em meio à tua igreja, Pai, que nos mostra a verdadeira esperança e nos faz aplicar isso de maneira amorosa no nosso dia a dia, Senhor. Nos ajuda a permanecermos firmes e fiéis e que possamos honrar o teu santo nome, ó Pai. Nos ajuda a fazermos a tua vontade em todo o tempo, Senhor. Em nome de Cristo é que te oramos, ó Pai. Amém.